Muito bom dia. Vamos lá, começando essa segunda-feira, então, dia 10 de abril. Lembrando que na sexta-feira foi feriado aqui no Brasil, mas eu fiz um vídeo explicando o principal dado que a gente estava esperando na semana passada. Saiu na sexta-feira dos Estados Unidos, mostrando que abriram 236 mil vagas de trabalho no mês passado, abaixo do que o mercado esperava. Porém, a taxa de desemprego está extremamente baixa, 3,5%. Isso continua pressionando a inflação. Os ganhos médios por hora do trabalhador americano também veio abaixo do que o mercado esperava. Pois bem, ainda abriram 236 mil vagas, abaixo do que o mercado esperava, mas é um número muito forte. O mercado já começou a precificar novamente que os Estados Unidos terão sim que continuar subindo sua taxa de juros em pelo menos 0,25%, que é o que eu venho falando há tempo. Eles terão que subir ainda, uma vez que a meta de inflação deles é de 2%. Essa semana tem leitura de inflação também dos Estados Unidos, que deverá vir por volta de 5,2%. No mês anterior veio 6%. 3 vezes mais do que a meta deles. Então, no meu entender, terão sim que continuar subindo a taxa de juros, mesmo que já muito próximo do seu ciclo de alta. Lembrando que uma alta de juros maior desacelera a economia, mas tende a conter mais a inflação, tá? Uma notícia corporativa importante nos Estados Unidos, a ExxonMobil, ela está prestes a anunciar uma compra de uma empresa que chama Pioneer Natural Resources, do Texas, que é uma das maiores empresas de produtoras de petróleo dos Estados Unidos independente, a segunda maior do Texas, e se elas realmente fizerem negócio, se fundirem, será a maior empresa produtora de petróleo no Texas, com 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. Se acontecer, vai ser a maior negociação da Exxon desde que ela se fundiu com a Mobil em 1999. Tá falando ainda de inflação na zona do euro, tem dado para sair essa semana também de inflação, que deverá continuar mostrando desaceleração por lá, mas mesmo assim eles terão que continuar subir sua taxa de juros, porque o Banco Central Europeu começou muito mais tarde do que os outros bancos, e a gente não deverá ver nenhum tipo de obstáculo por parte das autoridades suíças na compra do UBS pelo Credit Suisse. Lembrando que as autoridades governamentais suíças deram ali uma garantia de injeção de 300 bilhões de dólares para manter, digamos, o sistema saudável e não ter uma quebradeira. Mas a gente sabe, estamos pagando por isso, que a intervenção governamental ela gera um custo altíssimo. E nós, como eu acabei de falar, estamos pagando por isso nesse momento. Mas parece que sempre optamos pelo mesmo remédio, que é o que nos leva a uma crise maior lá na frente, tá? Um dado interessante nos Estados Unidos, no mundo, é que os ultra ricos do mundo compraram por volta de 455 bilhões de dólares em ativos imobiliários, imóveis mesmo físicos, em diferença aos clientes institucionais que vieram diminuindo em 2022 a sua posição de compra de imóveis. Só Amancio Ortega, dono da Zara, comprou 2 bilhões de dólares em ativos nos Estados Unidos, que envolve galpão logístico, prédio de luxo em algumas cidades, enfim, oportunidades olhando para diferentes negócios. Vale a pena para a gente colocar em mente a nossa cabeça também, tá? A Tesla anunciou a construção de uma nova fábrica na China, em detrimento a empresas americanas, como a Apple, por exemplo, que vem diminuindo a relação com a China justamente por conta dessa guerra comercial entre os dois países que já se estende por um bom tempo. A francesa Airbus falou que vai dobrar a capacidade na China. E só lembrando um dado importante, a China não permite que carros da Tesla sejam usados em instalações militares chinesas, porque tem uma câmera, segundo eles, na Tesla, em que eles podem capturar informações sigilosas e até fazer vazamento de informações. Mas mesmo assim, a Tesla vai ampliar e aumentar uma fábrica por lá, tá? Aqui no Brasil, o que a gente espera é que tenha a apresentação desse arcabouço fiscal para a Câmara. Vamos ver o que é apresentado, se realmente foi o que foi ao mercado, naqueles 3 slides de PowerPoint, ou se terá alguma coisa mais responsável olhando corte de gastos do governo, o que eu duvido muito, tá? E um dado importante também de uma empresa brasileira, a Copel, que é a empresa de energia do Paraná, pode fazer a maior emissão de ações desse ano, superando o que foi o Açaí, em 4 bilhões de reais, e aí o governo do Paraná diminuiria sua posição de controle de 31%, deixaria de ter controle na empresa e passaria para 15%, olhando até como foi a privatização da Eletrobras. Uma ótima notícia, né? E lembra que eu venho falando sobre
quão maléfico pode ser no médio e no longo prazo as intervenções governamentais, injeção de capital que leva a taxa de juros artificialmente baixas? Pois bem, olha só um dado interessante da plataforma Distrito. Aportes em startups brasileiras no primeiro trimestre de 2023 caíram 86% frente ao primeiro trimestre de 2022. Nesse ano foram 91 rodadas, totalizando 247 milhões de dólares. Milhões. No ano passado, no trimestre, tinham sido 306 rodadas, captando 2,7 bilhões de dólares. É o mercado se ajustando. No mundo todo, já foram mais de 500 mil demissões e o número sim é alto, mas as contratações ao longo da pandemia, com taxa de juros artificialmente baixa e um dinheiro injetado no sistema, também levou a distorções. Estamos passando agora por essas correções naturais. Uma ótima semana para todo mundo.